Bom dia, meus queridos, boa tarde, boa noite, boa alvorada, seja o horário que esteja vendo este vídeo. Meu nome é Kaique, sou professor de História e hoje nós veremos o conteúdo para o oitavo ano, para ser mais específico, a matéria sobre o Brasil Império. Bora lá? Bom, este tema, o Brasil Império, compreendemos de 1822 com a independência do Brasil até 1889 com a proclamação da República. Como vocês também sabem, eu sempre opto em colocar os temas em trechos curtos, em trechos menores, para não ficar tão maçante determinado conteúdo ou vídeo, para não ficar também um conteúdo tão extenso, com várias horas de duração. Eu coloco em menores temas ou menores partes para vocês aprenderem com um pouquinho mais de facilidade determinados conteúdos. Este, que não é diferente, eu optei em três temas. O primeiro é o primeiro reinado, o segundo tema é o período regencial e o terceiro e a última fase do Brasil Império, o terceiro tema, o segundo reinado, que nós veremos agora neste vídeo. Sem mais delongas, bora lá! Como vocês também sabem, eu sempre opto em colocar uma linha do tempo imaginária para vocês compreenderem um pouco e se situarem onde que nós estamos, o que nós estamos falando e estamos trabalhando. Como vocês podem reparar, bem ao centro da imagem, seja no monitor que estejam vendo, ou na tela do celular, ou mesmo de algum notebook, vocês podem reparar, o número 2 em algarismo romano está escrito Brasil Império, período de 1822, como eu disse, até 1889. Nós vimos os dois primeiros subtemas, o primeiro reinado, o período regencial e agora o terceiro, que é o período de 1840 até 1889. O início teremos com o golpe da maioridade de Pedro, e o fim será na proclamação da República. Como vocês podem reparar, a imagem que tem de um menino e já uma pessoa de certa idade avançada é a mesma pessoa representada aí nessas duas pinturas, o de Dom Pedro. Porém, um quando ele era criança e o outro já com uma idade bem avançada. Bom, quais são as características do período? Terá o fortalecimento das camadas ricas, ou seja, a elite rural dentro do Brasil, elas ficam mais fortes politicamente e economicamente. Teremos também a camada pobre da população longe do poder e teremos a escravidão e centralização do poder político, econômico, militar no Brasil. O período também ele é dividido em aspectos políticos, aspectos econômicos e os aspectos sociais. Cada professor, cada pesquisador, cada cientista determina que alguns modos de trabalhar o Brasil Império, para ser mais específico, o segundo reinado, período do segundo reinado. Eu optei em trabalhar com esses três aspectos para vocês se conceitualizarem um pouquinho mais sobre este tema. Quais serão os aspectos políticos? Terão o sistema regencial estava em declínio. Vários conflitos abalaram o período regencial e a elite fundiária e comercial almejavam a paz. Lembrando que é ruim para os negócios o derramamento de sangue. As elites queriam Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I, de 14 anos no poder. A Constituição vigente de 1824 determinava que apenas com 18 anos Pedro de Alcântara poderia assumir o trono. O Partido Liberal ele trama um golpe e que deu certo. E aí no dia 23 de julho de 1840 houve o golpe da maioridade. Este mesmo golpe foi liderado pelo Partido Liberal e os mesmos queriam o Partido Conservador fora do poder. O Pedro de Alcântara foi coroado imperador, se tornando Dom Pedro II. Lembrando que Dom Pedro I era o seu pai. E aí, também, com isso, aumenta as tensões políticas dentro do Brasil, que já não são poucas. Eu também escolhi colocar uma cena muito bacana de um artista francês, René Moreau. Ele era francês e trabalhava aqui no Brasil como pintor da coroação de Dom Pedro de Alcântara, se tornando Dom Pedro I. Como vocês podem reparar, essa imagem tem a sua coroação, que é representado pelos membros da Igreja Católica
e eles de joelhos, e também, como vocês podem reparar, as pessoas estão muito bem trajadas para a época, sinal que são pessoas da elite. Outra questão dos aspectos políticos, no ano de 1840, terá as eleições do cacete, que era o Partido Liberal versus o Partido Conservador, e terá um alto grau de violência entre ambas as partes, por isso ficou considerado como eleições do cacete. 2 anos à frente, terá as revoltas liberais. Dom Pedro II ele se une ao Partido Conservador, deixando de lado o Partido Liberal. E os liberais paulistas e mineiros pegam em armas. São derrotados por Luiz Alves da Lima e Silva, que era então Barão de Caxias. Em 1848 teremos a Revolução Praieira, que o local foi Pernambuco, e com a alta desigualdade social e crise econômica que estava tendo na capitania. Perdão, na capitania não, na província. O movimento é armado e queria melhorias para as camadas mais pobres. O império não aceita e tropas imperiais abafam o movimento violentamente. Também uma questão muito marcante deste período será o parlamentarismo às avessas. Por que parlamentarismo às avessas, professor? Bom, a gente tem que lembrar que o principal tipo de parlamentarismo que nós temos no mundo é o parlamentarismo inglês da Grã-Bretanha. Como que funciona o parlamentarismo inglês? Bom, ele é de uma escala de baixo para cima, subindo. Temos as eleições, que são diretas pela população. Esta mesma eleição, eles escolhem os parlamentares, ou seja, as pessoas que ficarão no parlamento. E aí o parlamento ele escolhe o primeiro-ministro. O primeiro-ministro aqui ele vai governar o país. E aí, é claro, o rei ele reina, mas não governa dentro do parlamentarismo inglês. Ele não tem nenhum tipo de força ativa dentro da política. E ele tem que mesmo ouvir as leis e respeitar as leis feitas pelo primeiro-ministro. Já o parlamentarismo brasileiro durante o Império será assim, de cima para baixo. Nós teremos as eleições com o voto censitário. O que é o voto censitário? A pessoa tem que ter determinada renda ou ela tem que ter um valor que acumula durante o ano para poder votar. Essas eleições elas são indiretas. Elas escolhem alguns membros do parlamento. Agora é que está a diferença. O imperador, ele aqui tem o poder moderador, que é acima de todos os outros poderes dentro do império. Ele nomeia e exonera cargos, ou seja, ele vai nomear e vai exonerar, ou seja, mandar embora determinados ministros. Aqui o ministro, o primeiro-ministro, ele recebe o nome de presidente do Conselho de Ministros. E o primeiro-ministro, ele vai nomear parlamentares. E aí é claro que nós sabemos a diferença entre o parlamentarismo inglês. O inglês sai de baixo e vai para cima e o parlamentarismo brasileiro é de cima para baixo. Por isso que é considerado parlamentarismo às avessas. Quais serão outros aspectos políticos? Terão inúmeras guerras durante este segundo reinado. A primeira e uma das consideradas nós compreendemos contra a guerra contra Uribe e Rosas. Ela durou cerca de 1 ano. Outro nome é a Guerra do Prata. Juan Rosas ele era presidente da Argentina e um ditador. Juan Rosas apoia Manuel Uribe, que era um político uruguaio. Aí no Uruguai estava tendo uma guerra civil dos blancos, que era apoiado pela Argentina, versus os colorados, apoiados pelo Brasil. Os colorados eles ganham o conflito, invadem a Argentina e Juan Rosas foge para a Inglaterra. Teremos a revolta do Ronco das Abelhas de 1851. O local vai ser o Nordeste brasileiro. O nome por conta que os revoltosos eles faziam um som familiar com o som do enxame das abelhas. A causa desta revolta será a população estava insatisfeita com o recrutamento militar obrigatório. E o Nordeste estava em crise econômica e social. Com isso, os revoltosos eles pegam em armas, porém são derrotados por tropas imperiais, um número expressivo de mais de 150 soldados que abafaram esta revolta.
E teremos também uma questão muito importante durante o período que a gente compreende como o Segundo Reinado, que será a questão Christie. Bom, William Christie ele era embaixador inglês no Brasil, e essa questão surge em dois episódios. No ano de 1861, um navio inglês chamado Príncipe de Gales, ele afunda na região sul do Brasil, devido a algumas condições meteorológicas, alguma tempestade que ocorreu na região. Os brasileiros eles saqueiam um navio, lembrando que os navios sempre carregavam algumas fortunas ou mercadorias de grande valor. O embaixador inglês exigiu uma indenização e o Dom Pedro II se recusa a pagar essa mesma indenização. E a segunda será no ano de 1863. Os marinheiros ingleses que estavam no Rio de Janeiro, eles estavam fardados e estavam provocando algumas arruaças e foram presos por conta disso nas ruas. Muito provavelmente estavam bêbados. O embaixador inglês exige indenizações, desculpas e expulsar os policiais que prenderam esses mesmos marinheiros ingleses. Dom Pedro II se recusa e houve o rompimento diplomático com o Brasil e a Inglaterra. E aí, no ano de 1865, o Brasil ele leva à Corte Internacional o caso na Bélgica. E aí, com isso, o Brasil ganha. A Inglaterra pede desculpas ao Brasil e depois de 2 anos de rompimento do Brasil com a Inglaterra, principal potência na época, os dois países fazem as pazes. Teremos também a Guerra contra a Aguirre no ano de 1864. O local foi no Uruguai. A causa era uma disputa política dentro do Uruguai. Os partidos envolvidos, os blancos, que eram apoiados pela Argentina, novamente, e os colorados, apoiados pelo Brasil. Atanásio Aguirre, ele se torna presidente do Uruguai, que era do Partido Blanco. Ele rompe relações com o Brasil e ataca brasileiros no Uruguai. Lembrando que o Brasil faz divisa territorial com o Uruguai. O Brasil, com mais de 5.000 soldados e apoio dos colorados, invade o Uruguai e conquista Montevidéu, que era a capital uruguaia. Atanásio Aguirre foge para o Paraguai e Venâncio Flores, colorado, ele se torna presidente do Uruguai. E teremos também a mais desastrosa, mortífera e guerra que aconteceu na América do Sul. É a Guerra do Paraguai, período de 1864 até 1870. Foi o maior conflito da América do Sul e o segundo maior do século XIX. Os países da Argentina, Brasil e Uruguai, eles formaram a Tríplice Aliança versus o Paraguai. Qual foi o estopim da guerra? A alta tensão na América do Sul. No ano de 1864, o navio Marquês de Olinda é capturado por paraguaios no Rio Paraná. O Paraguai rompe relações com o Brasil e invade Mato Grosso. O Paraguai também queria invadir o Uruguai e teria que passar por terras da Argentina, e a mesma nega o pedido para os paraguaios. E aí, no ano de 1865, o Paraguai invade a Argentina e a mesma faz aliança com o Brasil e o Uruguai. E quais serão as principais batalhas? Nós teremos várias, mas aqui eu coloquei são as mais conhecidas, como a do Riachuelo, de 1865, Curupaiti, em 1866, Tuiuti, em 1866, Humaitá, em 1867, e a Dezembrada, que são inúmeras batalhas que recebem o nome de Dezembrada no ano de 1868. No ano de 1869, Assunção, capital do Paraguai, é tomada por tropas brasileiras. No ano de 1870, Solano Lopes, que era o ditador paraguai, é morto por um soldado brasileiro, e aí teremos o fim do conflito. Como vocês podem reparar, eu coloquei aqui algumas imagens representando. O Paraguai, antes de começar da guerra, como vocês podem reparar aqui, essa imagem tracejada era o território paraguai. Como vocês podem ver que as tropas paraguaias invadiram. Aí depois temos logo abaixo Argentina ou Uruguai. Temos também o Brasil. O Paraguai fez guerra com esses mesmos 3 países. Aqui é uma obra de Oscar da Silva, a Batalha do Riachuelo, que ele representou, foi inclusive uma batalha entre a Marinha Brasileira e Paraguaia.
Temos logo à frente a Batalha do Curupaiti, representado na imagem, como vocês podem reparar, alguns soldados e um canhão. Temos também a obra de Campo Grande, a Batalha de Campo Grande, inclusive Pedro Américo, que é considerado por muitos como um dos principais artistas e pintores que nós temos na história do nosso país. E o quadro considerado por muitos a obra homônima do Pedro Américo, que representa a Batalha do Avaí. Vocês podem reparar algumas tropas estão mortas, outras estão combatendo, dos paraguaios e os brasileiros. E a Guerra do Paraguai, com suas consequências, ela proporcionou mais ou menos 300 mil mortes de pessoas, somadas dos dois lados. O Paraguai teve a total destruição e perde um terço do território. O Getúlio Vargas, em 1943, anistia a dívida de guerra do Paraguai com o Brasil, e mais ou menos 75% da população morta e ocupado por tropas estrangeiras até no ano de 1973. Lembrando que a guerra sempre é ruim para os dois lados. Por mais que um lado vence e o outro perde, são sempre perdedores, que inúmeras crimes de guerra, muitas pessoas morrem. É uma coisa muito triste a guerra. O Brasil, ele também inicia a guerra com mais ou menos 18 mil soldados e termina com mais ou menos 130 mil soldados. Teremos o fortalecimento do exército, que voltam vitoriosos, republicanos e abolicionistas para o Brasil. E o Brasil termina endividado com a Inglaterra, gerando crise política e econômica. E a Argentina e o Uruguai, os militares e identidade nacional se fortalecem. Bom, quais são os aspectos econômicos do Brasil Império? A economia se baseou no plantejo, que é uma monocultura de exportação. O principal produto agrícola cultivado no latifúndio, ou seja, a grande fazenda, foi o café. No ano de 1830, o café, que tem o nome científico Coffea, ele é originário da Etiópia, que fica na África. Começou a ser plantado no Rio de Janeiro aproximadamente em 1727. Ele expandiu por São Paulo, Minas Gerais e o Espírito Santo. As regiões que eram pobres começaram a ficarem ricas. Os latifundiários ganham muito dinheiro, que são considerados barões do café. As ferrovias foram construídas para escoar a produção para os portos. Matas foram devastadas, inclusive a Mata Atlântica no nosso território, e a produção ia especialmente para os países que tinham indústrias, como a Inglaterra. No ano de 1850, surge a Lei das Terras. Toda terra devoluta, ou seja, sem uso, seria do Estado brasileiro. Era uma tentativa de resolver os embates territoriais dos latifundiários, que são os grandes fazendeiros, versus os pequenos agricultores. O sujeito teria que comprar e ter um registro para ser seu dono. A terra é igual a mercadoria a partir daí, então apenas quem tem dinheiro poderia comprar. O ruim para ex-escravos e imigrantes europeus sem dinheiro para comprarem as terras, eles não têm direito de tê-las. O governo reconhecia apenas terras compradas e aumentava a concentração de terras. Lembrando que o Brasil, desde o início de sua história, a concentração de terras na mão de poucos, nosso território, ela é gigantesca. Diferente propriamente dos Estados Unidos, que fez a sua reforma agrária em 1860, o Brasil nunca fez de fato a sua reforma agrária. Isto é péssimo, que hoje a gente consegue reparar que muitas pessoas pobres, muitos pequenos agricultores que não têm um pedaço de terra equivalente à sua produção, à sua vontade de produzir, elas são acolhidas ou são atendidas. Já muitas pessoas com latifúndios, que são grandes extensões de terras improdutivas, elas são bem frequentes no Brasil. A industrialização. O poder político estava na mão dos fazendeiros e eles não queriam investir na indústria. E aí com isso partiu da iniciativa privada, e o maior exemplo que nós temos era o Barão de Mauá. A tarifa Alves Branco, que era uma lei para produtos estrangeiros, teria 60% de impostos. Lembrando que foi uma tentativa do início da industrialização,
que ao momento que eles taxavam em 60% impostos produtos estrangeiros, era uma tentativa inicial, é claro, mas era uma iniciativa de tentar industrializar, dar espaço para os produtos fabricados dentro do nosso território. E quais são os aspectos sociais? Aqui o Brasil perdeu força em âmbito nacional a partir de 1850, a escravidão. Excluir a escravidão foi um processo difícil e lento no nosso território. No ano de 1840 existia duas forças contrárias. Primeiro, a Inglaterra pressionava muito o Brasil pelo fim da escravidão e que queria mão de obra assalariada. Lembrando muito bem que não é humano, não é cristão, não é ético você utilizar a mão de obra escrava de uma pessoa, um indivíduo, um ser humano. Porém, nessa época no Brasil, ela era fortemente legalmente utilizada. Bom, então com isso a Inglaterra também ela não via, além da questão ética, da questão moral, religiosa, também econômica, porque uma pessoa que é escrava, ela não recebe um salário. Ao momento que ela não tem um salário, ela não pode consumir, não pode comprar mercadorias. E para a Inglaterra seria ruim. Teremos a aristocracia rural no período de 1840, que foi um grupo de poder econômico e político no Brasil que queria a manutenção da escravidão. E aí surgem duas teses. As teses abolicionistas, que a escravidão traz pouca produtividade e todos têm direito à liberdade perante Deus. E as teses escravistas, que eles alegam que a escravidão é a base da economia brasileira. Lembrando que desde o início da vinda dos europeus, por volta de 1530, a colonização do Brasil foi utilizada a mão de obra escrava amplamente. E aí no ano de 1850 a Inglaterra pressiona e mudanças sociais modificaram o contexto. No ano de 1850 surge a Lei Eusébio de Queiroz, que decreta o fim do tráfico negreiro. Em 1860 teremos o abolicionismo, ganha muita força dentro do Brasil. No ano de 1870 teremos o fim da Guerra do Paraguai e os negros voltam vitoriosos desse mesmo conflito, recebem inúmeras condecorações de batalha. No ano de 1870, dois grupos aristocratas no Brasil, os cafeicultores do Vale do Rio Paraíba, eles querem a manutenção da escravidão, e os cafeicultores do Oeste Paulista são a favor do trabalho livre. No ano de 1870 também são criadas leis para a abolição dos negros. No ano de 1871 surge a Lei do Ventre Livre, que filhos dos escravos nasceriam livres a partir dessa época. No ano de 1885, a Lei dos Sexagenários, que é a libertação dos escravos acima de 65 anos de idade. No ano de 1888, é assinado pela Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, a Lei Áurea, que ela libertava todos os escravos. E aqui não obrigava nenhum lado a pagar as indenizações ou ser indenizado. E eu coloquei uma charge muito interessante do Ângelo Agostini, que foi um desenhista ítalo-brasileiro, nasceu na Itália e veio para o Brasil, representando um soldado negro condecorado, como vocês podem reparar, no peito dele 2 medalhas, ele voltando da guerra como um herói da pátria, chegando vendo os seus irmãos sendo chicoteados, sendo maltratados. Isso era muito ruim e aqui era uma grande crítica social para a época. Teremos a imigração nos outros aspectos sociais, como várias experiências com colonos europeus no Brasil. Os objetivos: fundarem núcleos de povoamento. Teremos também o fortalecimento da soberania no Brasil. 3. Formar regiões pequenas e médias. O objetivo era produzir alimentos para o Brasil. 4. Também tem um mito de branquear a população brasileira. Teremos também, com o fim da escravidão, os barões optam pela mão de obra europeia. E aí no ano de 1830 surge grave crise econômica na Europa e também facilita a vinda desses mesmos europeus para o Brasil. E aí com isso surgem 2 sistemas de imigração, a de parceria e colonato, que nós veremos à frente. Como se dá o primeiro sistema de imigração no Brasil? A de parceria. Ela foi o primeiro sistema e fracassou.
ela começou no ano de 1837. O colono europeu ele dava sua força braçal para o fazendeiro. Em troca disso, o fazendeiro dava terra, dinheiro, ferramenta, tudo que o colono precisasse para se instalar no Brasil. No final da colheita, o lucro era dividido igualmente. O colono começou a se endividar, grande parte dos fazendeiros eram desonestos e aí surge a escravidão branca. Teremos também a segunda que deu certo, que foi o colonato. Foi o segundo sistema introduzido dentro do Brasil entre fazenda e governos. Eles se alinhavam, eles faziam alianças e mandavam um representante à Europa. O objetivo era recrutar colonos. E aí, no período de 1875 até 1900, mais de 800 mil europeus vieram para o Brasil, especialmente a região sul e sudeste do nosso país. A passagem seria paga com o trabalho. Na travessia era realmente desumana, as pessoas morriam, o espaço era bem retido, as pessoas se acumulavam entre si e a principal entrada era o Porto de Santos. E os imigrantes eram enganados no Brasil com falsas promessas feitas pelo governo e também pelos agentes das fazendas. E aqui eu coloquei uma imagem muito interessante, que é da vinda desses italianos para o Brasil. Como vocês podem reparar, este navio abarrotado de pessoas, muitas pessoas. Eles realmente ficavam em locais muito apertados. E aqui eu coloquei uma imagem de um cartaz chamando os italianos para virem para o Brasil, a região do sul também, da Argentina, como vocês podem reparar, incentivando a imigração. E assim eu fecho a aula. Qualquer dúvida eu estarei à disposição de vocês. Espero que vocês tenham gostado também. E qualquer pergunta, dúvida, eu estarei aqui. Até a próxima aula. Tchau.